Essa é a pastora Débora Novaes. Ela é daquelas mulheres que chegam trazendo calma e direção. Pedagoga, professora e especialista em psicologia positiva. Uma mulher completa, inteligente e capacitada por Deus para cuidar e fortalecer. Ela é mãe da Ana Lídia e da Gabriela e lidera ao lado do marido a comunidade Betel em São Paulo, sempre com uma firmeza doce e uma fé prática que inspira. Com um coração voltado para famílias e mulheres, Débora guia com sabedoria, sensibilidade e aquela leveza certeira que faz tudo parecer possível. Entre uma agenda cheia e outra, ela ainda encontra alegria na cozinha e no crochê. No Pilates também, viu? Tecendo sabores e linhas com a mesma delicadeza com que cuida de pessoas. Inclusive, se tem alguém aqui capaz de pregar, aconselhar e ainda sair com o bolo pronto, é ela. E eu ouvi dizer que seus pratos são tão cheios de afeto que, se você não for transformado pela palavra, provavelmente será pelo tempero. E antes que eu me empolgue e peça uma receita também, deixe vocês agora com ela, porque talento assim a gente não interrompe, só chama. Com vocês, pastora Débora. Uau, quanta coisa. Obrigada, gente. Acho que vocês estão enxergando coisa além do que eu enxergo, mas tudo bem, né? Uma alegria estar aqui nessa manhã. E antes de eu compartilhar o que Deus pôs no meu coração, eu queria compartilhar 2 sentimentos. Eu acho que quando Deus vem sobre um lugar, quando a presença dele está sobre nós, e ele flui profeticamente, eu gosto de dizer que nós precisamos receber aquele mover profético, às vezes especificamente para uma pessoa, mas se faz sentido, a gente pode receber para nós, amém? Você crê nisso? Por muito tempo, quando eu era mais nova, solteira ainda, que eu ia às vezes nos lugares, nas conferências, e eu falava, ai, por que Deus falou profeticamente com aquela irmã e não falou comigo? Deus me ama menos. E eu fui aprendendo que às vezes Deus pinça pessoas pelo propósito que Ele tem. Eu não sei te dizer qual. Mas uma coisa eu sei, nós podemos nos apropriar daquela palavra profética que Deus está sendo liberada. E Deus me mostrou 2 pessoas, e eu quero ser fiel, eu quero submeter essa palavra à pastora Vera. Eu vou liberar, depois você acerta, tá, pastora Vera? Se precisar, você acerta. Mas essa senhora de blusa preta aqui, como a senhora chama? Senhora mesmo, Elizabeth. Eu queria dizer para a senhora que quando eu te olhei, acho que uma hora que eu fui te cumprimentar no iniciozinho, eu senti o Senhor me fazendo lembrar de uma palavra que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não estou querendo dizer que a senhora já está madura, mas estou querendo dizer que Deus está dizendo para a senhora nessa manhã: minha filha, eu tenho mais. Espera. Eu quero pisar sobre as águas. Eu acho que tem algumas questões que a senhora tem colocado diante de Deus e parece que não vem a resposta. Algumas até eu quero arriscar e dizer que a senhora desistiu, porque já orou tanto. Mas eu sinto o Senhor dizendo: espera, minha filha, porque se você esperar, eu vou fazer. Nós queremos te abençoar nessa manhã. Faz sentido, querida? Faz? Que bom, porque também se não fizer, você pode pôr na prateleira para um outro momento, ou você pode descartar. Mas que bom que faz sentido. Nós queremos te abençoar nessa manhã. Que Deus venha de forma sobrenatural sobre a sua vida e te impulsione a continuar esperando. E aquilo que de repente ficou para trás, volta, pega, sonha de novo, porque Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Recebe para a sua vida também. E eu queria também ministrar sobre o irmãozinho que estava aqui no teclado. Cadê ele? A esposa também. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus pôs no meu coração para vocês. Enquanto você tocava, de repente, é Rafael?
eu olhei para os seus pés, Rafael, e você tinha tênis novos. Eu não sabia quem era a sua esposa, mas eu vi uma mulher do seu lado com tênis novos. Os tênis eram iguais, não eram diferentes. Eu falei, Deus, o que o Senhor está me mostrando tênis? Será que ele está de tênis? Daí eu olhei, falei, é um tênis, mas não era preto assim, não. Era um tênis diferente. E eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer? E eu quero ser ousada. Eu quero dizer para vocês que Deus está dando novos passos para vocês. O tênis novo é um tênis, muitas vezes a gente usa porque ele é confortável, ou porque nós vamos correr, né, andar muito. E eu sinto o Senhor dizendo para vocês, é chegado um novo tempo de vocês andarem por lugares que vocês não andaram. Vocês vão experimentar estratégias sobrenaturais vindas do Senhor. Confiram com os pastores, não andem sozinhos, mas Deus mostrará coisas que quando vocês submeterem, vocês irão correr por caminhos que vocês ainda não correram. E eu sinto o Senhor dizendo, tudo isso é por causa do coração. Tudo isso é porque algumas vezes vocês foram apertados e vocês não escaparam do aperto. Eu sinto, quero pisar sobre as águas, pastora Vera, mas é como se vocês tiveram a oportunidade de dizer, que é isso? Tá demais. Mas vocês falaram, não, Deus, está demais. Mas nós vamos permanecer, porque é uma palavra sobre nós e nós não vamos desistir. Meu irmão, Deus está dizendo para você, homem forte e corajoso, que bom que você venceu e muito mais você irá vencer. Recebam em nome de Jesus tênis novos para avançarem naquilo que Deus tem. Em nome de Jesus. Aleluia. Recebe se você está precisando de tênis novo, tá? Recebe. Vou colocar um cronômetrozinho aqui, porque, gente, eu falo muito. Quero apresentar as meninas que estão comigo, pastora Adriana, pastora Helenice, Amanda e Débora. Fiquem de pé, por favor, ó. Essas 4 corajosas aí que vieram comigo. Elas cansam de me ouvir falar, mas elas querem também ouvir de novo. Obrigada, viu, meninas, pelo coração de vocês, pelo amor. Quero dizer que é uma alegria, pastora Vera, eu me sinto honrada em servi-las nessa manhã. E obrigada pela sua palavra. Uma palavra que acalentou o nosso coração, que nos fez refletir. E eu tenho uma tarefinha para as minhas 4 lá. Toda vez que elas saem comigo, eu tenho uma tarefa quando eu volto no carro. E aí, o que Deus falou? Ai, pastora, tem que falar. Então já vão se preparando, tá? Porque uma palavra que fez sentido e a gente compartilha, sabe? Porque é confessando as nossas culpas umas às outras que nós somos saradas. Culpa, qualquer sentimento que você tem ali, como a pastora disse, é confessando. Deus perdoa, mas Ele cura por meio do corpo. Ele restaura por meio do corpo, amém? Então eu quero falar para você que Deus pôs no meu coração, eu pus um tema, enraizadas na palavra de Deus. A pastora Vera citou algumas coisas e eu quero começar dizendo que eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, amém? Mais do que tudo. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. E se de repente não estamos experimentando o total de Deus, é porque talvez precisamos avançar nessa palavra. E eu quero agradecer mais uma vez, pastora Vera, porque quando você me convidou e eu pus lá no Waze, né? Deu 38 quilômetros. Falei, é São Paulo? Né? Quando eu coloquei no dia, deu 1h40. Hoje a gente veio um pouquinho menos. E quando eu pus no GPS ali, no Waze, ele me deu o caminho certinho para chegar até aqui. E eu quero dizer para você que quando as minhas filhas eram pequenas, hoje elas têm 26 e 22, mas quando elas eram bem pequenas, não tinha Waze, não tinha GPS. Começou um GPS desse tamanho, quem lembra? As mais velhas vão lembrar aqui. E você põe ele no carro, né? E também, antes a lista telefônica, é verdade. E aí quando surgiu esse GPS, a gente tinha um no carro. E aí a gente punha para ir para os lugares, mas
Meu marido é uma bênção, gente. Ele é um homem de Deus, mas ele queria fazer o caminho dele. Ele punha lá no GPS e ele fazia o caminho dele. E aí aquele aparelho dizia, recalculando, né? E aí as meninas foram crescendo por algum tempo. Nós tínhamos isso no carro. E um dia elas começaram, pai, desliga essa bocuda. Desliga essa bocuda. Porque ela fica falando recalculando. O senhor vai pelo caminho que o senhor quer mesmo? E é engraçado porque, sabe que na nossa vida, às vezes, nós pedimos a direção para Deus. Nós queremos um caminho. E Deus, né, fala, vira direita, vira esquerda. E fala, vou reto. Eu conheço aqui. Eu vou reto. E aí a bocuda fica falando, recalculando. E a gente fica insistindo num caminho que nós achávamos que era o melhor. E eu quero dizer para vocês que o problema não era o GPS, não era a bocuda. O problema era o Carlos, que estava ouvindo uma direção, mas fazia outra. Era o Carlos que sabia que deveria ir reto, mas ele resolveu virar à esquerda e depois virar à direita. E chegava no lugar, gente, sim. Mas às vezes demorava, às vezes tinha que parar, dava numa rua sem saída, tinha que retornar. Às vezes chegava num lugar que era contramão, não dava para continuar, tinha que dar a volta, retornar. E eu quero ler a palavra de Deus em Salmo 1, se você puder colocar para mim. E eu quero dizer que esse texto, ele fala de caminhos e de rotas e de escolhas e de destino e de direção. E eu quero nessa manhã analisar um pouquinho com você o Salmo 1. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero dizer para você que esse salmo traz para nós algumas pistas sobre a palavra de Deus. E eu quero que você guarde no seu coração uma verdade. Quando amamos a palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Quando amamos e nos deleitamos e nos apropriamos dela e permitimos que ela lave o nosso coração, a transformação começa sem muito esforço nosso. Sabe aquela mudança que às vezes nós queremos e nós nos esforçamos para aquilo? Se a palavra de Deus alcança o nosso espírito, alcança o nosso coração, ela é tão poderosa que ela mesma começa a transformar. E eu separei 3 pontos em relação a mulheres guiadas pela palavra, mulheres enraizadas na palavra. Eu acho que há muitos aspectos, mulheres enraizadas no espírito. Sabe que às vezes a gente perde a prática de orar em línguas. Que Deus traga sobre nós um mover novamente, um batismo renovador de falarmos em línguas. Porque quando você fala em línguas, você está sendo edificada, o inimigo não entende, mas o Senhor sabe o que Ele está compartilhando com você. Se você não é batizada no Espírito Santo, quero te dizer, procure sua líder e diga, eu preciso ser batizada. Se você faz tempo que não ora em línguas, procure sua líder e diga para ela, olha, ore comigo, eu preciso de uma renovação. Porque eu preciso viver tudo aquilo que Deus tem para mim nesses dias.
E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é que mulheres que são guiadas pela palavra experimentam alegria. Diga comigo, alegria. Nós estamos vivendo uma era onde depressão é o que mais se ouve. Síndrome do pânico é o que mais se ouve. Contra a alegria. E o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao meditar de dia e de noite, a alegria do Senhor alcança o nosso coração. Quando nós gastamos tempo com a palavra de Deus, esse tempo, e aí eu falei gastamos, eu quero trocar porque a gente usa gastar tempo com a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, quando nós investimos o nosso tempo diante da palavra de Deus, a alegria dele transborda sobre nós. Está dizendo de dia e de noite. Eu quero dizer para você, precisamos nos apropriar da palavra 24 horas por dia. Esses dias era acho que 4 e pouco, a pastora Vera me mandou uma mensagem. E eu levantei 5 e pouco e eu falei, não, eu não vou mandar uma mensagem de resposta agora, porque faz 1 hora e pouco que ela deve estar dormindo. Ela vai acordar com, né? Não sei, vai que está ligado lá. E me chamou a atenção, pastora, porque eu creio que nesses dias nós precisamos entender que se o nosso tempo, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, se nesse tempo cronológico não cabe, entenda o que eu vou te dizer, leitura e oração, nós vamos ter que ir para a madrugada. Chega de desculpas. Não dá tempo, não consigo, estou cansada. Nós precisamos nos posicionar para que o Senhor possa trazer essa alegria sobrenatural sobre nós. E sabe, somos o termômetro da nossa casa. Quando nós nos enchemos dessa alegria, dessa presença, dessa palavra, não tem como a nossa casa não começar a ser influenciada. Mas se você não busca, se você não paga o preço, então como é que eles serão tocados? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a derruba. Eu quero ser ousada e eu quero dizer para você uma coisa que Deus tem falado comigo. Quando eu não valorizo a palavra de Deus, eu estou sendo tola. Eu estou correndo o risco de destruir a minha casa. E depois eu ponho culpa no inimigo, eu ponho culpa no meu marido, eu ponho culpa nas minhas filhas, na independência que elas alcançam na maturidade. Eu começo a encontrar desculpas, mas a verdade é, eu preciso valorizar a palavra de Deus. Mulheres enraizadas na palavra, elas recebem alegria em meio ao tempo de investimento que elas estão tendo com essa palavra. Às vezes colocamos empecilhos. Leio e não entendo nada. Está difícil de entender. Então eu quero dizer para você, quando você pegar um texto para ler e não entender, você vai procurar a sua líder. E se você é líder, você vai procurar seu supervisor. E se você é supervisor, você vai procurar a sua pastora. E você vai dizer, não estou conseguindo entender. O que isso quer dizer? Mas antes até disso, eu quero que você fale, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse texto? Esses dias nós estávamos lendo Ezequiel e eu li separado do Carlos e fui trabalhar. Quando eu voltei, eu falei para ele, bem, você já leu a leitura de hoje? Ele falou, já. Eu falei, o que Deus falou com você? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu queria ouvir o que Deus falou com você. E aí ele falou, e aí eu também falei. E era um texto desafiador, porque falava lá do povo que se desviou dos mandamentos, de como Deus foi justo, e de como Deus foi forte, de como Deus, trouxe o peso daquela escolha de desobediência. E a primeira coisa quando eu li, eu falei, Deus, eu sou obediente. Isso aqui não é para mim. E naquele instante eu senti o Espírito Santo dizendo, é para você essa palavra hoje. Eu quero dizer que todos os dias que nós lemos uma palavra, ela é vida sobre nós. Se nós vamos até ela dizendo, Espírito Santo, fala comigo. Ai, como é gostoso, porque estás abatido a minha alma, porque te
né, perguntas perturbas dentro em mim, espere em Deus. Ai, Deus está falando que eu estou angustiada e que eu preciso descansar dele. Amém, é isso aí. Mas quando você pega um texto do Velho Testamento, o Espírito Santo também quer falar com você. Mas sabe, só mulheres enraizadas começam a lidar com a palavra de Deus de uma forma diferente. E a minha pergunta é, o que é que tem guiado a nossa vida? É a palavra? Ou convicções pessoais? Eu estudei muito, tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu fiz pós-graduação, eu tenho muito entendimento, eu fiz teologia. Não sei. Quero dizer para você, ou de repente você, não, eu já tenho muita experiência de vida, eu não estudei muito, mas eu tenho muita experiência de vida. Então as minhas convicções dirigem a minha vida. Será que a opinião dos amigos, das amigas, às vezes tem dirigido a sua vida? Será que o que a sociedade propõe, será que você olha para isso e você diz, não é tão assim como estão dizendo? Será que o seu passado tem controlado e guiado a sua vida? Eu quero dizer para você que por um tempo, eu li a Bíblia regularmente. Diga comigo, regularmente. Então, vou ser bem vulnerável. Eu li um dia, daí não dava tempo, né, gente? Que às vezes não dá tempo. Daí eu ficava 2, 3, daí eu lia de novo. Daí mais um, daí eu lia de novo. E eu fui levando a minha vida, parecida com a pastora Vera, né? A gente vai levando a vida, né, pastora? Com todas as questões ali colocadas no vaso. E um dia o Espírito Santo disse para mim, você está errada. É bom ouvir que a gente está errada? Não. A gente gosta? Não. Qual a nossa primeira reação? Pá, atacar. Imagina, que é essa coisa na minha mente? Ou o inimigo me atacando, querendo roubar a minha paz. E eu falei, é verdade, Deus fala comigo. E o Senhor disse, não é regularmente, é diariamente. E sabe, as meninas eram bem pequenas nessa época. E eu trabalhava, como eu trabalho até hoje, né? E eu não tinha tempo. Então eu falei, tá bom, Deus, então se não é regularmente, é diariamente, então eu preciso encontrar um tempo. E eu comecei a pôr o relógio para despertar 3 horas da manhã. Eu levantava já às 5, mas eu falei, eu vou orar das 3, ler a palavra, das 3 às 3:30, tá bom, né? Meia hora. E aí eu deito mais um pouquinho e levanto às 5. E os primeiros dias o relógio despertou e eu, desliguei e dormi. Daí eu acordava culpada. Nossa, como que eu pude? Não, mas eu estava muito cansada. Mais 2 dias, mais 3 dias, mais 4 dias. Até que um dia tocou e eu falei, eu vou levantar. E eu me levantei, fui para a sala, orei, li um pouquinho ali, mas passaram 10 minutos. E eu caí em cima da Bíblia de sono e voltei para a cama. E por alguns dias isso aconteceu. Até que numa dessas manhãs, eu sentei. E literalmente eu tive a sensação de que Jesus estava sentado do meu lado. E eu senti uma presença. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, nunca mais me tira desse lugar. Nunca mais eu quero sair desse lugar de encontro com a sua palavra e com a sua presença. E por alguns anos eu precisei fazer isso. Depois eu me ajustei. E hoje eu levanto às 5 para poder fazer isso. Que 6h15 mais ou menos eu saio de casa. Mas o que eu quero dizer para você? Mulheres enraizadas recebem alegria ao lerem a palavra. Mas elas precisam se sacrificar. Às vezes é muito fácil. É muito fácil eu conquistar as coisas. É muito fácil eu olhar para uma mulher de Deus e falar, eu quero ser essa mulher. Mas nós não vemos o que ela paga de preço. Nós nos esquecemos dos desafios que ela tem. E porque ela insiste e ela não desiste. É por isso que a graça de Deus se manifesta sobre a vida dela. E eu quero dizer para você, se a partir de hoje você começar a se relacionar diferente com a palavra de Deus, você se tornará uma mulher cheia de alegria e de força. Se você tem tomado remédio por causa de tristeza, claro que você vai ser
aconselhada pelo seu médico, e na hora certa ele vai te liberar. Mas eu quero dizer, há saúde na palavra de Deus para você. Chegará o dia que o médico vai dizer, ei, você não precisa mais do remédio. E você saberá, não é o remédio, é a palavra de Deus. Se você tem vivido momentos de depressão, você talvez está aqui hoje porque alguém insistiu muito e até pagou para você. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus traz cura sobre a depressão, sobre o síndrome do pânico. Não estou dizendo para você parar com os seus remédios, mas estou dizendo, busque um caminho na palavra e os médicos dirão, ei, para você não tem mais nada. E você saberá, foi a palavra de Deus. Obrigada, meninas. Segundo ponto que eu quero dizer para você. Mulheres que são guiadas pela palavra não são vencidas pelas dificuldades. Quem tem dificuldade aí? Eu tenho. E às vezes dá a impressão que as pastoras não têm dificuldades. Vamos lá na casa da Cíntia um pouquinho, da pastora Cíntia. Vamos lá um pouquinho na casa da pastora Lelis. Vamos lá um pouquinho na casa da pastora Vera. Todas as pastoras que estão, vamos lá um pouquinho. Vamos lá ficar quietinha e ver o que elas passam. Lutas, sim, nós temos lutas, mas nós fizemos uma escolha. Nós não seremos vencidas pelas dificuldades. Tem dia que eu quero falar para você, eu tenho às vezes, ainda tenho, mas a palavra está me curando. Crises de enxaqueca, mas a palavra está me curando. Tem o tempo certo, eu não vou desistir, porque essa palavra vai me libertar disso. Mas tem dias que eu vou para a reunião de oração, eu vou para o culto. Às vezes eu falo para uma irmã ou outra, tá tudo bem, pastor? É mais ou menos, mas às vezes eu nem falo. Mas eu estou ali com a minha cabeça assim, ó. Mas sabe, quando eu levanto para ler a palavra e está doendo a minha cabeça, quando eu decido ir para o culto e a minha cabeça está assim, eu quero dizer para você, isso é sinal de que eu estou dizendo, a palavra de Deus é tudo, o corpo de Cristo é tudo na minha vida, a igreja nesses dias está crescendo para avançar e entrar num lugar sobrenatural. Mas custa. Eu não vou dizer para você que não teve dia de eu falar para o Carlos, eu estou com muita enxaqueca, eu não vou hoje. E eu não fui. Mas eu me arrependo. Porque eu perdi a oportunidade de viver o sobrenatural no corpo de Cristo. Todas as vezes que você deixa de participar do corpo, mesmo que você esteja cansada, desafiada com situações e dificuldades, eu quero dizer, quando você se posiciona, quando você se levanta e você diz, mesmo com tudo isso, eu vou, algo sobrenatural acontece. Mulheres enraizadas na palavra não são vencidas pela dificuldade. O versículo 3 diz assim, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No devido tempo, diga comigo, no devido tempo, quer dizer que esperou. Cuja folhagem não murcha, diga comigo, não murcha. Pode ser que uma época murchou e daí parou de murchar. Tudo quanto faz é bem sucedido. Mulheres que são guiadas pela palavra não são vencidas pelas dificuldades por causa de 2 aspectos importantes. Primeiro deles, elas não temem testes. Espera. Elas não temem. Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. A gente canta, a gente lê, mas na hora do desafio a gente se esquece de Eclesiastes. Que possamos trazer à memória o que nos dá esperança nesses dias. Há um tempo determinado para todas as coisas. Entre num lugar de confiança, em que se você com os seus olhos naturais não está enxergando mudança, calma, há um tempo, isso vai acontecer.
Sabe, queridas, eu tenho aprendido que o teste na minha vida tem gerado persistência, maturidade, humildade e dependência de Deus. Os testes querem forjar a mulher quando ela abraça o teste. Só que a gente quer fugir do teste. Isso é normal do ser humano. Nós queremos... Alguém quer problema aqui? Ninguém. Ainda mais quando ele cai no nosso colo, né? Nós não queremos, nós queremos fugir. Mas sabe, queridas, mulheres enraizadas na palavra, elas vencem essa questão e elas entendem que o teste faz parte. Deus não tem interesse em nos desaprovar. Entenda isso nessa manhã. Deus não quer te castigar pelo seu passado. Deus não quer te castigar pelas suas escolhas no presente. Deus não quer te castigar por coisas que a sua mente dizem para você. Escolhas erradas, falta de perdão. Quando vem um teste, Ele está mais preocupado em que você abrace, cresça, amadureça, para que Ele possa te usar no fim que Ele tem planejado. Mas nós nos perdemos no teste, nós desistimos, nós nos comparamos, nós abraçamos um espírito de vítima, nós acariciamos a nossa alma. Ai, coitada de mim. Ai, porque não, a outra pastora dá conta, eu não dou. Ai, coitada de mim. Nós nos apoiamos em questões que são enganos sobre a nossa vida. A nossa mente é o nosso maior desafio. Por isso, precisamos estar enraizadas na palavra. Salmo 42 diz, né, e eu já citei, porque estás abatida a minha alma. Se o salmista precisou expressar, e se isso tem na palavra de Deus, isso é uma pista para nós, de que passaremos por dias em que a nossa alma estará abatida. Mas o salmista já traz a solução. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio. Não, meu auxílio no reconhecimento das pessoas. O meu auxílio, se eu me sinto bem, meu auxílio vem dEle. A recompensa vem dEle. Mulheres enraizadas abraçam e vencem os desafios. Segunda coisa, mulheres enraizadas vencem os desafios porque elas são bem-sucedidas. Mas como assim, pastora? Não, você vai lá na minha casa. Eu estou sendo mal-sucedida no meu trabalho, na minha família. Eu falo com os meus filhos, eles não me obedecem. A vida financeira lá em casa está uma dificuldade. Acho que eu preciso arrumar um quarto emprego. Igual o pai do Cris, né? Não, sabe? É sério isso. Olha o que diz. É algo tão forte para nós, que eu creio que o ser bem-sucedida, não é que tudo está dando certo. Diga comigo, ser bem-sucedida não significa que tudo está dando certo. Para a sociedade significa isso. Mas para mulheres enraizadas na palavra de Deus, ser bem-sucedida é estar no centro da vontade de Deus. É fazer o que Ele chamou para fazer. Nesse momento é isso que você precisa fazer. Você olha para outra situação e diz, por que eu não sou daquele jeito? Nesse momento é isso que você precisa ser e fazer. Isso é ser bem-sucedido. Mas acontece que a nossa mente fica nos comparando. Meu corpo, meu cabelo, minha disposição, meu trabalho, meu dom, meu jeito de falar, meu jeito de olhar, meu jeito de cantar. Desafinei, não desafinei. Ministrei, ninguém entendeu nada. Nós ficamos nos comparando.
Mas mulheres enraizadas, elas abraçam a verdade de que elas são bem-sucedidas no meio do desafio, no meio da situação em que elas não estão entendendo e chorando, mas elas continuam firmes. Isso é ser bem-sucedida. Volte para sua casa hoje à tarde. Entre dentro da sua casa. E diga para você verdades que a pastora Vera ministrou, verdades que você está ouvindo agora, verdades que você vai ouvir a pastora Cintia ministrar. Entre dentro da sua casa e carregue essas verdades e mude a atmosfera da sua casa, mesmo sem sentir. Sabe por quê? Eu amo uma frase que eu tenho dito muito. A fé me coloca em lugares que eu jamais imaginei. A fé me coloca em lugares que eu jamais imaginei. Mas se eu não ponho a minha fé em ação, se eu não ativo a minha fé pela palavra, o que acontece? Eu não vivo o que eu nunca imaginei. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos entender que ser bem-sucedida é estar onde eu estou, mas me apropriando da palavra. Salmo 119, 98 a 100. Eu quero te contar uma história. Eu era pequena, minha mãe, meus pais foram pastores, eu nasci num lar cristão, eu tive esse privilégio. Com 6 anos de idade eu tenho na minha memória, na sala da minha casa com a minha mãe, e minha mãe orando comigo para eu aceitar o Senhor Jesus. Eu tive esse privilégio, talvez você não tenha tido. E eu cresci vendo minha mãe amar essa palavra, se debruçar nessa palavra. E um dia ela chegou para mim e falou: Débora, pega a sua Bíblia, abre no Salmo 119. E eu abri. Algumas irmãs acho que já ouviram eu contar esse testemunho, porque eu amo esse testemunho e eu falo mesmo. Vai ouvir de novo. E ela falou, comece a ler. Eu falei: mãe, é o maior capítulo da Bíblia. O que é isso, mãe? Salmo 119, agora, mãe? Eu lembro de eu falando isso para ela. E ela disse: eu vou ler junto com você. E nós lemos uma vez. E na segunda vez ela falou: agora você vai pegar um lápis de cor. Eu: ai, mãe. Em cada versículo, você vai grifar quando aparecer coisas no Salmo 119. E ele traz ali meus mandamentos, meus preceitos, tua lei, teus decretos, teus testemunhos. E eu comecei a olhar e eu fui vendo que praticamente todos os versículos, e há 176 versículos nesse salmo, falava sobre a palavra de Deus. Os preceitos são as palavras, os testemunhos são as palavras, os mandamentos são as palavras que estão escritas na Bíblia. E eu lembro que eu fui crescendo e entendendo que esse Salmo 119 precisava fazer parte da minha vida. E eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu descobri que em 16 minutos você lê ele inteiro. E aí um dia, eu peguei o meu celular. Sabe aquela parte que você grava? E eu sentei na minha sala. E eu gravei a leitura do Salmo 119. E muitas vezes eu quero dizer para você que eu entro no carro, que a distância é de 20 minutos. Eu coloco o Salmo 119 para eu ouvir a minha voz declarando o Salmo 119. Essa palavra precisa ser vida em nós. E os versículos 98 a 100 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Precisamos decorar esses 3 versículos. E nos momentos desafiadores precisamos nos lembrar dele. Não, eu tenho mais sabedoria do que os meus mestres. Eu dou aula. Estou nessa escola já há 19 anos. Eu sou professora polivalente de 4º ano.
Então, eu dou português, matemática, história, geografia, ciências. E agora tem um outro que chama PSAD, que é uma área emocional que a gente trabalha na escola. E quantas vezes eu faço meu planejamento, e eu entro lá no meu planejamento, e está lá, alguma orientação diferente. É gostoso, gente? Não. Diga comigo, não. E eu falo para a coordenação, que ok, vou ajustar, mas eu tenho que lidar com isso dentro de mim. E eu lido, e eu falo, isso não me define, eu posso fazer melhor, nós sempre podemos fazer melhor. Sabe que é outro engano do inimigo? Não, qualquer pessoa que vem falar de você está querendo te atacar, está querendo te oprimir, que olha, o inimigo se levantando. É o processo da vida trabalhando em você. E aí, eu volto para esses 3 versículos e eu falo, Deus, eu vou ajustar porque eu posso fazer melhor. Mas a verdade é que eu tenho mais sabedoria que os meus mestres. Eu tenho mais sabedoria que os mais idosos. Porque eu medito na sua palavra. Isso não quer dizer que eu sou autossuficiente, melhor do que as outras professoras da escola, melhor do que a coordenação. Não é isso. Quantos estão entendendo o meu exemplo? Eu preciso olhar para ela como uma coordenadora que está para me ajudar. Débora, melhore essa lição, melhore aquela atividade. Pense no outro planejamento. Que bom que eu tenho alguém que me ajuda. Sabe, na igreja é assim. A sua líder, a sua supervisora, a sua pastora. Às vezes ela vai te dar alguma orientação que você vai dizer, ai, mas eu fiz o meu melhor. E ainda não foi bom. Pense. É o processo. Porque eu medito na palavra, eu tenho graça e sabedoria para fazer melhor do que eu fiz dessa vez. É uma graça de Deus sobre nós. E eu cresci com esse Salmo 119. E minha mãe foi me ensinando a memorizar versículos e avançar na palavra. E isso é que tem me dado força. Porque quando eu amo a palavra de Deus, ela muda a minha vida. Diga assim comigo, mudança é um processo. Diga assim, mudança pode ser instantânea, mas muitas vezes é uma exceção ser instantânea. A maioria das vezes, diga comigo, a maioria das vezes é um processo. Vira para quem está do seu lado, é um processo a vida. Diga para ela, abrace mais do que você tem abraçado a palavra de Deus. Sabe, eu gosto de falar antes de ir para o terceiro ponto e último. Eu gosto de dizer assim, que quando nós ouvimos uma palavra, nós temos 3 caminhos para essa palavra. Primeiro, é olharmos para essa palavra e falarmos assim, puxa, que bênção, eu tenho feito isso. Eu tenho meditado nessa palavra. Eu tenho encontrado um espaço na minha agenda para ler, para orar, para chorar, para permitir que o Espírito Santo fale comigo. Aquele versículo eu vou e pego outras versões da palavra para que eu possa entender melhor. Então esse é o primeiro caminho. Talvez isso está acontecendo com você hoje aqui. Sinal de que você está no caminho certo. Um outro caminho é quando a gente escuta uma coisa que a gente nunca ouviu. Meu Deus, nunca tinha entendido dessa forma. O quanto essa palavra é poderosa. E a gente começa a fazer. Esse é o segundo caminho. E tem um terceiro caminho. Que a gente diz assim, eu não preciso disso. Já ouvi tanto sobre isso. Que é isso? Sabe, um orgulho muitas vezes vem sobre nós. Mas mulheres enraizadas na palavra de Deus quebram o orgulho quando ele começa a se manifestar. Sabe que muitas reações nossas estão ligadas ao orgulho? A gente pensa que não, né? Orgulhosa é aquela empinada. Oi, nem olha para os lados. Não é isso. Você pode olhar para os lados. Você pode mostrar que você está sendo humilde. Mas lá no fundo, você tem orgulho no seu coração. Mas mulheres enraizadas e que gastam tempo com essa palavra, começam a identificar esse espírito de orgulho e começam a resistir e buscam ajuda. E são livres disso. Sabe, a caminhada cristã, ela é feita de processos. E há processos que eu acho que a gente vence e nunca mais passa por eles. Mas eu quero dizer para você, há processos que vão e vêm. Vão e vêm. Vão e vêm. Sabe por quê? Porque quando ele veio, a gente não abraçou tudo que a gente precisava. E aí ele passa,
Mas daqui a pouco vem de novo. E eu quero reafirmar sobre você. Esse é o amor de Deus sobre a igreja. Esse é o amor. Você que é mãe, quantas vezes você já falou não? Quantas vezes você disse, espera. Mãe, tô com fome. Espera que eu estou terminando o almoço. Mãe, eu quero comer o chocolate. Não, primeiro você vai almoçar, depois você come o chocolate. Quero dizer para você, nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso Pai. E que às vezes Ele vai dizer não. E que nós precisamos parar de questionar. Mas Deus, mas por quê? Mas Deus, mas eu quero. Mas Deus é a minha chance. Deus é a minha oportunidade. Deus, eu tenho orado tanto sobre isso. Olha como nós somos. Nós precisamos parar e voltar para essa palavra. Permitir que essa palavra nos lave, nos alcance, nos dirija, para que nós possamos entender, se Deus está dizendo não, aceite. Aceite rápido. Porque Ele tem um propósito e daqui a pouco, talvez Ele diga sim para você. Mas enquanto você resiste, não tem como Ele fazer o que está no coração dEle para a sua vida. Mulheres enraizadas amam essa palavra, vencem os desafios. E agora eu quero ir para o último ponto. Mulheres que são guiadas pela palavra de Deus influenciam outras mulheres. Há um engano muito forte sobre as mulheres. Eu não posso influenciar porque eu não estou bem. Eu não posso dar, porque eu não tenho o suficiente. Eu não posso ensinar, porque eu não tive uma mãe, como a pastora Débora teve, que ensinou a palavra de Deus para ela. Então eu não posso ensinar outras, porque eu ainda estou aprendendo. Eu quero dizer para você, isso é um engano, sabe por quê? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa palavra é vida. Quanto mais você se alimentar dessa palavra, mesmo com o seu passado desafiador, você terá força e graça para vencer e avançar e ensinar. O primeiro versículo desse salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele faz isso, ele está influenciando. Opa, aqui eu não vou ficar. Mas ninguém vai falar nada. Você não está na roda dos escarnecedores. Ninguém nem percebeu. Você se posicionou. Segundo dia, de novo. Terceiro dia. Quantos estão entendendo? Quarto dia. Até que uma hora alguém vai chegar e falar: nossa, você nunca fica naquela rodinha, né? O que acontece? É a sua chance de influenciar. Quantas vezes na minha caminhada como professora eu ouvi assim: gente, a Débora chegou, para de falar. E sabe o que eu dizia? Parem mesmo, que eu não quero ouvir. Coisas que elas sabiam que eu não abraçava. Mas no começo eu ficava me sentindo mal. Ai, que eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para influenciar. Ai, será que eu tenho que dar risada? Junto. Será que eu tenho que ficar ali um pouquinho, mesmo que o meu coração esteja guardado? Eu sou forte, eu tenho a palavra do Senhor. Não, eu preciso dizer não. Eu posso perder amigas? Posso, e eu perdi nesses meus quase 30 anos de lecionando. Perdi amigas na escola, amigas, colegas. Porque eu me posicionei. Porque eu disse: eu não vou mentir. Eu não vou falar uma coisa que não é verdade. Eu não vou mudar isso daqui. Eu não vou fazer aquilo e outro. Não. A gente tinha um evento que a gente ia uma vez por ano com as crianças para um hotel. As escolas têm isso, né? As escolas particulares. E a gente era obrigada no começo a ir. E eram 3 dias que, nossa, eram difíceis para mim. Porque logo que chegava, todo mundo fazia uma foto das professoras com a taça lá de champanhe. Não sei você, eu não bebo. E aí, eu nunca estava com a taça. Saía na foto, sem a taça. Ai, Débora, não, gente, eu não bebo. Ai, Débora, pega a taça só para tirar a foto. Olha, escuta. Pega a taça só para tirar a foto, Débora. E eu tenho que ser verdadeira com você. Passou pela minha cabeça. É verdade, né? Eu não vou beber. Eu falei, não quero.
Mas o que me deu força para dizer não quero? Eu sei que foi a palavra de Deus. Eu sei que foi ela que me impulsionou para um lugar onde eu pude experimentar a graça e o favor do Senhor. Mas se eu tivesse pegado a taça e saído na foto, eu não estaria influenciando. E eu já tive gente que falou: Débora, eu estava olhando a foto, que você foi, né, para o acampamento? Fui. Você não estava segurando a taça? Não, porque eu não bebo. Nossa, mas nem podia ter segurado a taça vazia, punha água. Olha só, gente. E eu falei: não, eu sou o que eu sou. Eu não vou mostrar uma coisa que eu não sou. Nós precisamos nos posicionar. Mas o que é que nos dá força? É essa palavra. É essa palavra que vai nos levar a fazermos a diferença por onde nós passamos. Já estou terminando. Como eu falei para você, eu fui crescendo vendo minha mãe se deleitando nessa palavra. E eu peguei as minhas filhas pequenas. E eu falei para elas. Elas nem liam. Eu li o versículo para elas. E eu punha na porta do quarto. No banheiro, no espelho. Na cozinha, na geladeira. Nos lugares por onde a gente passava na casa. E elas pequenas. E eu dizia: vamos lá, escuta, a mamãe vai ler. E eu lia. O primeiro versículo que elas aprenderam foi Provérbios 6:6. Alguém sabe o que está em Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6, eu ensinei. E elas foram decorando, e aí elas começaram a ler. E eu então pedia para elas lerem, e eu deixava o versículo uma semana, e na semana seguinte eu tirava, punha outro. E essa palavra foi crescendo. Ai, minha pastora, você teve uma mãe que fez isso com você, a minha mãe não fez isso comigo. Pois bem, a partir de hoje você tem a graça da palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode começar a fazer com os seus filhos. E aí elas cresceram, hoje elas são adultas. De vez em quando eu vejo lá no quarto de uma ou de outro versículo. E eu sei que elas estão querendo dizer: esse versículo precisa fazer parte da minha história. Esse versículo precisa fazer parte da minha vida. Tá difícil, mas eu sei que a palavra de Deus é tudo. E então elas aprenderam a memorizar a palavra. Sabe, não é moda memorizar a palavra. A gente tem um aplicativo no celular. Para que eu vou memorizar? Porque quando você memoriza, aquilo interioriza dentro de você. E na hora que você precisa, que você está sem o celular, que você não se lembra, o Espírito Santo vai trazer à sua mente. Você é forte e corajosa porque eu estou contigo. Na hora que você está se sentindo fraquíssima. Você é forte e corajosa, mesmo quando você está se sentindo fraca. Não foi assim que Paulo nos disse? Sou fraca aí que eu sou forte. Estou triste aí que eu tenho alegria. Estou cansada aí que eu tenho renovo. É a palavra de Deus. E a minha esperança é que os meus netos aprendam com as minhas filhas a palavra de Deus. Eu quero terminar. A equipe pode subir. Não sei nem se é para subir. Olha eu mandando a equipe subir. Desculpa, pastora. Eu quero concluir com algumas verdades. Primeira delas: precisamos parar de negligenciar a palavra de Deus. Sabe o que é negligenciar? É descuidar dela. É desvalorizar. É esquecer. É omitir o que está na palavra. Eu brinco e eu tenho no aplicativo a Bíblia. Mas eu tenho feito um exercício. Hoje eu não trouxe, gente, olha, bem hoje, né? Mas eu vou para a igreja com a minha Bíblia. Projeta, pastora, projeta. Para que eu vou levar minha Bíblia, pastora? É a sua oportunidade de você abrir o texto que está projetando na sua Bíblia e você pôr uma palavrinha ali que Deus está falando com você. E você pegar e grifar uma parte do versículo. Eu quero dizer uma coisa para você. Meu marido fala assim: Bíblia limpa está errada. Bíblia tem que estar grifada. Bíblia tem que ter palavras. Bíblia tem que estar ali, ó. Daqui a pouco você já não dá mais, você tem que pegar uma outra Bíblia ou outra versão que você queira e de novo você pega ela limpa e daqui a pouco ela está ali toda grifada, né? Ai, mas pastora Débora, a Bíblia é santa. É a palavra de Deus. É a maior profecia do que qualquer outra que a gente pode receber do Espírito Santo. A palavra é a maior profecia.
Mas para que ela seja vida, ela precisa estar no nosso coração. Relacione-se diferente com a palavra de Deus a partir de hoje. Segunda coisa que eu quero dizer, além de negligenciar, nós precisamos saturar a nossa mente e a nossa vida com a palavra de Deus. Diga comigo, vencer a negligência. E diga saturar. Sabe o que é saturar? Né? Ai, você está cansada de tanto ouvir aquilo. No começo, pode ser um desafio, um exercício. Gastar tempo com a palavra vai te dar sono. Você vai lembrar de 1000 coisas que você tem que fazer, não é assim? Eu já sento às vezes com um caderninho, gente. Não. Lembrei, eu até paro, escrevo e volto para a palavra. Lembrei, escrevo e volto para a palavra. E eu falo, a porta está fechada, meninas, não me chamem. Resolvam o que for preciso. Nós precisamos nos posicionar para que essa palavra seja vida. Então eu quero te dizer, sature a sua mente com a palavra de Deus. Tá saindo o som? Sature a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa que a sua mente receba todos os dias a palavra de Deus no seu coração. Vença o cansaço, vença pensamentos e sentimentos, aproprie-se da palavra, sature a palavra de Deus no seu coração. Feche os seus olhos. Um minutinho, verdade, 1 minutinho, 60 segundos. Fale com o Senhor. O que será que você ouviu hoje que você já tem feito? Pista que você está certa. O que será que você ouviu hoje que você nunca tinha entendido dessa forma? Comece a fazer. O que será que você ouviu hoje que uma época da sua vida você fez, mas agora você não faz mais? Deus está dizendo para você, filha, volta. Volta para o lugar que você parou. Volta para as madrugadas. Volta para o meio-dia. Volta para o início da manhã. Volta para a noite. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para a minha palavra, volte, finque as suas raízes na minha palavra, permita que a minha palavra fale a verdade sobre você. Pare de negligenciar a minha palavra, pare de encontrar desculpas à minha palavra, valorize e sature a sua mente com a minha palavra. Eu queria que você falasse para Deus, Deus, me perdoe, se você acha que você precisa. Me perdoe por negligenciar a sua palavra em alguns momentos, ou em todos os dias, ou nos momentos mais difíceis, ou, não sei, diga para Ele é o Deus que perdoa a nossa transgressão. Em fé, recebe o perdão dEle. E eu gosto de falar que quando nós tomamos uma posição, Deus muda a nossa situação. Se você tem me ouvido ministrar por aí, talvez você já ouviu isso, mas isso é uma verdade para mim. E agora eu quero que você abra os seus olhos e olhe para mim. Se você quiser, você não é obrigada, mas se você quiser, vire para quem está do seu lado. Seja corajosa e fale para ela uma coisa que você precisa fazer diferente. E ela também vai falar com você. E eu queria que vocês orassem. Eu não quero te constranger. Se você não quiser falar, você vai dizer para ela, só ora por mim. Ela vai entender. Não tem problema. Sabe por quê? Eu não vou te convencer. Quem te convence é o Espírito Santo, mas eu estou te dando uma oportunidade. A oportunidade eu preciso te dar. Mas você é livre. Talvez não é a hora. Mas enquanto a equipe vai cantar, eu queria que você pudesse. Se você não quer falar, você só vai dizer, ora por mim. Deus tem o tempo, mas se você quiser, diz para ela, eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia, não é todo dia que eu leio, eu estou pulando o dia, eu leio rapidamente, porque eu preciso fazer um monte de coisa. É o momento de você
confessar as vossas culpas umas às outras, para que você seja sarada e tocada